Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem sobre Nietzsche, o filósofo alemão, e agora eu estou aqui para corrigir esses exercícios. Eles estão na página 124 e 125 da nossa apostila. Então vamos lá, questão 1. Nietzsche celebrizou-se e tornou-se até venerado por muitos por haver filosofado no dizer comum a golpes de martelo, uma vez que realizou críticas radicais à filosofia de tradição socrático-platônica, ao cristianismo e até mesmo à ciência. Nietzsche desferiu golpes impiedosos a essas categorias da cultura ocidental. Por quê? Letra A. Desarticularam a moral histórica, impedindo a vontade de potência subjetiva no Ocidente. Então, na verdade, foram essas forças que Nietzsche ataca que articularam a moral histórica, articularam a moral ocidental. Então, não é verdade que elas desarticularam. Letra B. Estimularam a vontade de potência humana, conforme paradigmas da filosofia e da ciência. Não, pelo contrário. Elas mataram a vontade de potência e substituíram a vontade de potência ou vontade de poder, depende da tradução, pela vontade de verdade, pelo desejo de estar certo e não o desejo de viver, não a afirmação da vida, a afirmação das potências humanas, mas é aquele desejo ressentido, moralista, de ter razão. Então, a letra B está errada também. Letra C. Impuseram uma moral de rebanho, capaz de atrofiar a vontade de potência dos indivíduos. Perfeito, isso aí. Impuseram uma moral de rebanho. Nietzsche fala, né, que a moral tradicional, a moral cristã, a moral do Ocidente é uma moral de escravos, é uma moral de rebanho, é uma moral que exalta o fraco e condena o forte. E ele faz a defesa de uma outra forma de ver a vida, que é uma forma aristocrática de ver a vida, né, que valoriza os fortes. Então, letra C, né, impuseram uma moral de rebanho. Letra D. Determinaram a morte de Deus, privando-se da competência de arrebanhar os homens. Não, na verdade, essas concepções morais do Ocidente, elas não determinaram a morte de Deus, pelo contrário, elas afirmam a crença em Deus e o domínio de Deus sobre o mundo, o senhorio de Deus sobre o mundo e sobre o homem. E Nietzsche condena isso, né? Nietzsche entende Deus como um adversário, um inimigo da liberdade humana. Letra E. Preservaram a tradição, atrofiando consequentemente a possibilidade de atualização de uma moral universal. Não, pelo contrário. Eles queriam justamente uma moral universal, uma moral que servisse para todos os homens, uma moral que se impusesse a todos e que o Nietzsche é contra. O Nietzsche é contra essa ideia de verdades absolutas, de verdades universais. O niilismo do Nietzsche é justamente uma condenação a essa ideia de verdade absoluta, né? O niilismo é uma afirmação da ausência de verdades eternas. Então aqui na questão 1 só pode ser letra C. Letra C de casa é a resposta certa da questão 1. Questão 2. Explique o significado de Apolíneo na filosofia de Nietzsche. O seguinte, gente, são dois símbolos, né, que o Nietzsche usa, Apolo e Dionísio. Apolo seria o deus da razão, da harmonia, da perfeição, da beleza, do equilíbrio, e Dionísio seria o deus do vinho, da embriaguez, da festa. Então Apolo é esse nosso lado racional, essa nossa tentativa de cristalizar todas as coisas em leis, regras, interpretações, a nossa tentativa de dar normas às coisas. Apolo é o mundo organizado, é o mundo racional e organizado. E Dionísio representa mais assim o nosso lado passional, os nossos instintos, as nossas paixões. E o que Nietzsche diz é que a tradição ocidental, a partir de Sócrates, mergulhou no espírito apolíneo e esqueceu o lado dionisíaco da vida. Eu não acreditaria num Deus que não soubesse dançar. É o que diz o Nietzsche. Então, a moral tradicional ocidental acabou esquecendo o lado dionisíaco da vida. E por quê? Porque se concentrou demais nesse espírito apolíneo, que ele rechaça, né? Questão 3. Explique o significado na filosofia de Nietzsche da afirmação de que Deus está morto. É o seguinte, o Nietzsche constata
que o Ocidente, a partir da modernidade, ele começa a excluir a ideia de Deus. Só que ele não é maduro o suficiente para assumir que está fazendo isso. Deus, ele já não manda mais nada na nossa vida. Mandava na Idade Média, mas desde a modernidade ele não manda mais. Ele foi excluído do nosso mundo, mas nós ainda temos assim, um apego à ideia de Deus, porque nós temos um desejo, uma tara por verdades eternas. E é necessário romper de vez com esse nosso desejo de encontrar fundamentos absolutos na realidade, de encontrar verdades eternas, segundo Nietzsche, né, gente? Essa não é a minha opinião, não, é a opinião do Nietzsche. Então a gente tem que declarar logo que Deus está morto. É uma afirmação que parece extravagante num primeiro momento, mas que é libertadora. É aquilo que eu disse para vocês na aula passada. Nietzsche diz assim: se os deuses existissem, como poderia eu suportar não ser um deles? Portanto, os deuses não existem. Então ele entende Deus como inimigo da liberdade humana, porque se Deus existe, eu existo para ele. Eu existo para servir a ele. E Nietzsche acha que o homem não pode adotar essa postura servil. Então, por isso, Deus está morto. Esse é o sentido da afirmação de Nietzsche. Questão 4. Leia o texto a seguir e responda à questão. O maior valor que possui o super-homem deve ser interpretado em termos de seu maior poder. Ele só realiza o estado de ser que o resto da humanidade deseja e para o qual tende com mais ou menos deliberação. O abismo entre estes homens e os demais é mais significativo do que o que separa o homem do animal. O autor do texto trata da noção nietzschiana de além do homem, super-homem, que, letra A, deve instaurar novos valores com base na vontade de poder. Exatamente isso. A vontade de poder que precisa ser resgatada, que precisa ser reabilitada, não mais condenada, não mais desprezada, não mais entendida como algo criminoso, como algo vergonhoso. O homem não pode ter vergonha do seu próprio poder, não pode ter vergonha do seu corpo, não pode ter vergonha da sua nobreza, da sua força, pelo contrário. Ele precisa ter esse orgulho nobre, esse orgulho aristocrático, e essa moral que elogia o fraco, que elogia o pobre, que elogia o humilde. Isso aí para Nietzsche é um negócio degenerado. Isso é uma coisa que o Ocidente criou, o cristianismo acabou consagrando isso, mas que deve ser eliminado, né? Então é letra A. Letra B, deve aprimorar suas qualidades com base na noção de progresso. Não, a noção de progresso é típica do cientificismo que o Nietzsche condena também, porque mesmo a modernidade ela tem essa ideia de que o homem, a partir da ciência, vai compreender todas as coisas. Então essa ideia de verdade universal, de um sentido oniabrangente para as coisas, e o Nietzsche também condena isso. Letra C, deve combinar as virtudes do conhecimento científico e da religião, de maneira nenhuma. D. Deve efetivar a ambição humana de domínio tecnológico sobre a natureza. Também não. Isso aí seria mais de Francis Bacon. É o espírito da revolução científica. O Nietzsche ele já está num outro momento. Ele já está num momento em que o próprio racionalismo moderno também é condenado. Letra E. Deve comprovar racionalmente a validade das teses metafísicas. Não. A filosofia de Nietzsche é o próprio fim da metafísica. A exclusão da metafísica. Então só pode ser letra A. Tá bom? Questão 4, página 124, letra A de amor. Agora, questão 5. Assinale a alternativa que se refere corretamente ao que, segundo Nietzsche, devemos entender por bom em sua associação com a noção de além do homem. Aí tem aqui o bom juízo moral. Não. B. O bom é idêntico ao bem. Não. C. O bom é o útil. Também não. Seria o utilitarismo? Não. Letra D. O bom é tudo que contribui para a afirmação da vida. Exatamente. Tudo aquilo que contribui para a afirmação da vida é bom. E aquilo que nega essa vida, aquilo que, sei lá, promete um paraíso fora dessa vida, que nega os instintos, que nega as paixões, aquilo que não é nossa própria autoafirmação, mas aquilo que nos anula, tudo isso deve ser, então, rejeitado, tá? Então, o bom é aquilo que contribui para a afirmação da vida. Letra D. Questão 5, letra D. Agora, questão 6, já na página 125. A filosofia a golpes de martelo é o subtítulo que Nietzsche dá à sua obra Crepúsculo dos Ídolos. Tais golpes são dirigidos, em particular, aos conceitos filosóficos e valores morais
pois eles são instrumentos eficientes para a compreensão e norteamento da humanidade. Eles não são eficientes, está errado. B. Existencialismo, anticristo, realismo, anti-assexualidade, materialismo, abordagem psicológica de artistas e pensadores, bem como o anti-germanismo. Não. C. Compositores do século XIX como Mozart. Não. Letra D. Conceitos de razão e moralidade preponderantes nas doutrinas filosóficas dos vários pensadores que antecederam e seus compatriotas e contemporâneos, Kant, Hegel, Schopenhauer. Exatamente. Tá? Então, esses golpes que o Nietzsche desfere na sua filosofia são principalmente a esses conceitos de razão e de moralidade, que acabaram sendo consagrados pela tradição ocidental, né? Que articularam a moral tradicional e o racionalismo. Então, o Nietzsche ataca isso. Letra D, tá? Questão 6, letra D de dado. E questão 7, Friedrich Nietzsche opõe a moral tradicional, herdeira do pensamento socrático platônico e da religião judaico-cristã, à transvaloração de todos os valores. Aí tem aqui um trechinho de Maria Lúcia Arruda. Ao fazer a crítica da moral tradicional, Nietzsche preconiza a transvaloração de todos os valores, denuncia a falsa moral decadente de rebanho, de escravos, cujos valores seriam a bondade, a humildade, a piedade ou o amor ao próximo. Assinale a alternativa que contém a descrição da moral do Senhor para Nietzsche. A moral do Senhor não é a moral do escravo, não é a moral do rebanho. Então, a moral que é caracterizada pelo ódio aos instintos e negação da alegria é a moral de rebanho, que ele critica. A moral do Senhor não é negativa, ela é positiva, afirmação da vida. Transcendental também não, porque não existe um sentido transcendental, não existe essa questão do valor divino das coisas, não existe isso para Nietzsche. Então só pode ser letra D, é positiva, baseada no sim à vida. Tá bom? A afirmação da vida, a afirmação do homem, é isso que o Nietzsche entende. Beleza, galera? Então, na questão 7, letra D. Espero que a matéria tenha ficado bem clara para vocês. Um grande abraço, até a próxima semana.